Oi pessoal, hoje eu trouxe para vocês uma lenda. Lenda vem do latim e quer dizer aquilo que deve ser lido. E são histórias que são contadas pelo povo, que são passadas de geração em geração. Essa história, quem me contou foi meu pai e quem contou para ele foi o meu avô. E normalmente mesmo, elas surgem de um fato histórico, de algo que realmente aconteceu. Então, a população vai contando, vai aumentando, vai embelezando e vai transformando. Afinal, quem conta um conto, aumenta um ponto. Educando corações com muita dedicação. E agora unidos podemos aprender em casa. Murial do nossa casa. Conta-se que no tempo dos escravos havia um rico estanceiro. Rico, malvado e avarento. Como ele era rico estanceiro, ele precisava de muitos escravos. E ele tinha um escravo especial. Era um negrinho que não tinha pai, não tinha mãe e se dizia afilhado de Nossa Senhora. Por que ele era especial? Porque ele cuidava do cavalo baio do patrão. Esse rico estanceiro, ele tinha o cavalo baio como o melhor da região. Para ele não existia cavalo melhor. Certa feita, o meu pai me contou que esse estanceiro discutiu com o vizinho do lado da estância dele. E aí o vizinho disse, sim, o seu cavalo baio é um cavalo muito bom, eu sei, mas o meu cavalo também é muito bom. Ele disse, mas não, o meu cavalo é melhor e eu te desafio. E a aposta que eles fizeram foi assim, eles apostaram uma corrida de cavalo, uma carreira de cavalo, como eles diziam naquela época. E quem chegasse primeiro ganhava e tinha muitas patacas de ouro envolvida nessa aposta também, além do que esse estanceiro não gostava nunca de perder. Então, o negrinho deve ter ficado uns 3 ou 4 dias sem comer, porque ele tinha que estar magrinho em cima do cavalo para o cavalo correr bastante e chegar primeiro lá naquele lugar. Vejam o que acontecia naquela época. Então, chegou o dia da corrida e o cavalo baio, claro, sempre na frente. Só que o meu pai não soube me contar muito bem se foi uma cobra que passou ali na frente e assustou o cavalo baio, ou se um passarinho veio e ele se assustou. Sei que bem na linha de chegada, o outro cavalo passa na frente do cavalo baio. E aí você já pode imaginar, né? A época que essa lenda foi contada, né? Na época dos escravos, para onde que o negrinho foi? Claro, para o tronco, né? Porque era o que acontecia na época da escravidão. E o fazendeiro, ele ficou tão bravo que ele ordenou dar umas 100 chibatadas assim. E o filho desse estanceiro, eles contam que era um menino meio levado também, ele ficava rindo do negrinho, né? Disse, viu, você perdeu a corrida, agora você apanhou. E esse estanceiro, ele então ordenou que o negrinho fosse para um local isolado da estância para pastorear por 30 dias e 30 noites a tropilha que ele tinha dos 30 cavalos e mais o cavalo baio. E vocês imaginem, né? Tinha até uma escrava que o negrinho gostava muito, levava comida escondida assim para ele, porque ele tinha que ficar lá. Só que ele dormia no relento e cuidando dos cavalos. Já perto desses 30 dias, o negrinho já meio cansado, aborrecido, embaixo do pé de umbu, uma árvore bem grande, assim, bem frondosa, ele resolve descansar um pouquinho. E ele descansou e adormeceu. E a gente não sabe muito bem se alguém foi lá e assustou esses cavalos ou o que aconteceu. O fato é que os cavalos desapareceram e o negrinho voltou para a estância sem cavalo algum e o pior, sem o cavalo baio. E isso era à noite, porque ele tentou ficar procurando os cavalos para ver se encontrava, não encontrou, voltou na estância
e não sem nenhum cavalo. Aí vocês imaginam o que aconteceu. O que o patrão disse? É noite, mas você vai atrás do cavalo baio. Eu quero ele aqui hoje, já. O coração do negrinho disparou, mas essa escrava que gostava muito dele, ela deu para ele, lembrou, né, de uma das velhinhas que ele sempre tinha, porque sempre quando assim ele se metia em ou precisava de alguma coisa, estava em apuros, ele acendia assim os toquinhos de vela e, segundo ele, a madrinha dele, a Nossa Senhora, o ajudava e ele encontrava, e era assim. E aí ela deu um toquinho de vela porque era só o que tinha ali. E quando ele sai com aquele toquinho de vela, mas era muito escuro, tinha vento, ó, soprou, apagou e ficou tudo escuro de novo. Só que ele olha ao longe, assim, bem mais longe, sabe, muito, muito, muito longe, ele vê um facho de luz, assim. Ele imaginou que podia ser um sinal e que os cavalos estavam lá. E ele seguiu esse facho de luz, mas era muito longe, assim, ele não tinha como ter certeza que eram as luzinhas de Nossa Senhora ali iluminando aquelas velhinhas, né? E aí ele segue aquele facho de luz, só que aquele facho de luz era da fazenda, da estância. Quando ele chega lá na estância, tinha o estanceiro. E o que o estanceiro fez? De novo no tronco. E o que ele fez com o negrinho? Aí, como o negrinho estava já muito fraco, né? Ele não estava mais aguentando tanta chibatada, e ele disse: e agora eu ordeno que vocês levem esse negrinho para o formigueiro. E eles colocaram, então tiraram o negrinho, colocaram ele no cavalo, e do cavalo no formigueiro. E ele voltou para a fazenda e disse: viu? Ele não me obedeceu, é assim que a gente faz. Outra vez ele vai aprender a me obedecer, porque tem que saber que quem manda aqui nessa estância sou eu. Eu é que decido. Ele dormiu. E o filho dele todo feliz. Pai, isso aí, assim mesmo. Chibatada, e é assim que funciona mesmo. Olhem como é que era na época da escravidão, gente. Vejam bem. Então, no outro dia, levantaram, tomaram aquele café bem gordo, né? A escrava os serviu muito bem, e lá foi. Ele encilhou um outro cavalo, porque o cavalo baio não estava ali. E quando ele chega no formigueiro, onde ele mandou colocar o negrinho, gente, que emoção, assim, meu pai sempre se emocionava contando essa parte, assim, e mexe bastante comigo também. Quando ele olha para aquele formigueiro, gente, o negrinho estava em pé, sem nenhuma picada. De um lado dele estava Nossa Senhora e de outro lado o cavalo baio. Quando o estanceiro vê aquilo, ele monta no cavalo e ele sai numa corrida. O meu pai dizia, ele saiu numa chispada, que até hoje a gente não tem notícia. A gente não sabe o que aconteceu com esse fazendeiro, que notícias a gente tem. Mas o que a gente sabe do negrinho, né? Que o negrinho ficou bem. E vocês sabem, assim, ó, que nas noites que não tem lua, à noite que não tem lua, se vocês ouvirem um tropel assim bem forte, é o negrinho por aí. E junto nessa noite vocês vão ver vários fachos de luz assim, luminosos. É o negrinho. Sabe o que ele está fazendo? Ele está atendendo os pedidos e achando as coisas perdidas das pessoas. Eu não sei se vocês sabem, eu não lembro também se eu já falei para vocês, mas quando a gente perde alguma coisa, a gente acende 1, 2, 3 toquinhos de vela, ou quantos a gente quiser, ou pode ser até uma vela inteira também, e a gente diz pro negrinho: foi aqui que eu perdi. E podem acreditar, ele atende o pedido da gente. E a lenda que eu contei para vocês hoje foi a lenda do negrinho do pastoreio, e ela foi recolhida do folclore brasileiro. E essa história entrou por uma porta e saiu por outra. Quem quiser, que conte outro. Negrinho, beijo, meus amores, do pastoreio, a
acendo esta vela para ti e peço que me devolvas a querência que eu perdi.